Bom dia, ótima segunda-feira. Hoje é dia de falarmos de uma das leis mais importantes e que muitas das vezes as pessoas se esquecem. Ninguém colhe aquilo que nunca teve coragem de plantar. E hoje quero falar convosco uma das leis mais visíveis da natureza e ao mesmo tempo daquelas que são mais esquecidas, que é a lei da semente. Todos nós admiramos as colheitas, gostamos de ver as árvores carregadas de fruto, gostamos de ver as empresas de sucesso, gostamos de ver casamentos felizes, famílias unidas, pessoas equilibradas, mas poucos são aqueles que se apaixonam pela fase da semente. Porquê? Porque muitas das vezes a semente tem que acontecer, faz parte do processo, acaba por desaparecer antes de aparecer o fruto, não é? Ela é enterrada, fica escondida e passa despercebida. E é aí que muitas das vezes Deus começa a trabalhar. Só que tu e eu, nós vivemos numa geração que quer resultados para ontem, quer resultados rápidos, quer obter reconhecimento sem ter preparação, quer influência sem ter caráter, quer prosperidade sem ter responsabilidades. Muitas das vezes até quer colher aonde não plantou, não é? Só que Deus nunca alterou esta lei, não é? Isto faz parte. Primeiro é a semente, depois é o tempo, depois é o crescimento e só depois é que chega a colheita, não é? E foi por isso que eu, de alguma forma, também escolhi utilizar um feijão para de alguma forma representar este projeto, não é? que eu vos apresento. Porque um feijão pode parecer pequeno, pode parecer comum, às vezes até insignificante, mas dentro dele existe uma vida que ninguém consegue ver. Existe uma multiplicação que só depende do número de vezes que o colocam na terra, que o voltam a semear, que semeiam cada colheita que ele dá. E isso pode se tornar infinito, não é? E isso também acontece connosco. Há pessoas que olham para si próprias de uma maneira em que só veem limitações, só veem problemas. E quando Deus olha para nós, Ele vê, não é problemas, vê potencial. Muitas das vezes nós só olhamos para aquilo que temos, não é? E quando é Deus a olhar para nós, Ele vê naquilo que nós nos podemos tornar. Ele, em vez de olhar para a semente, olha para a própria floresta, não é? E já vos falei disto também. Ao longo da vida nós acabamos por perceber, acabamos por aprender que grandes mudanças começam com pequenas coisas. E uma das principais, já fiz uma live sobre isso, é a decisão. Tomar as decisões certas no tempo certo, fazer aquilo que nós sabemos que tem que ser feito e que muitas das vezes vamos adiando. Às vezes é ler um livro, às vezes é ter uma conversa. Oi Leila, bom dia. Às vezes é um pedido de perdão, é criar um novo hábito, às vezes é ter que orar em silêncio. Nunca desprezar aqueles pequenos começos, porque raramente Deus começa uma coisa em grande. Ele começa sempre com coisas pequenas e vai sempre aumentando ao longo da vida, vai sempre aumentando o nosso propósito. Nas empresas, nos negócios, funciona da mesma forma. Bom dia, Júlio. Funciona da mesma forma. Nenhuma empresa grande
nasceu milionária. Bom dia. Uma empresa, no dia em que começou, já tinha o tamanho que ao fim de 10 anos ou 20 anos. Portanto, muitas das vezes existiu primeiro uma ideia do fundador, depois teve que haver trabalho para concretizar essa ideia. Muitas vezes as empresas erraram, tomaram decisões erradas, mas ajustaram, porque já vos disse algumas vezes que nós devemos começar com aquilo que temos e ir ajustando no caminho, ajustando mediante as reações, mediante o feedback que vamos recebendo e ajustando também nas áreas onde queremos implementar o nosso negócio. Dizia eu que depois teve que haver trabalho, não é? Porque só com trabalho, só com ação é que nós conseguimos perceber aonde é que podemos melhorar. Tem que haver aprendizagem para conseguir ultrapassar esses erros que estavam a ser feitos. É preciso criar consciência. E só mais tarde, muito mais tarde, depois disto tudo, é que os resultados se tornam visíveis à maioria das pessoas. É que as pessoas têm por hábito aplaudir a colheita, só que poucas se lembram de olhar para o processo. Muitas vezes até dizem que foi sorte, não é? Porque como as pessoas raramente acompanham o processo, só veem, fulano tal, deu certo, mas não veem o que está por trás, não é? Também na família acontece isso. Um casamento não se destrói de um dia para o outro, não é? Nem se fortalece de um dia para o outro. São pequenas sementes diárias que nós vamos plantando. Olá, Aline. Olá, Fernando. Que nós estamos a falar hoje sobre a lei da semente. Bom dia. Já deste o teu mergulho hoje? Levantaste uma hora mais cedo do que o habitual para fazer aquelas tarefas? Estás no desafio aí connosco? Comenta aí. Fernando, vocês também estão no desafio? Não vi lá nada no grupo. Digam-me lá se estão ou não. Bom dia, Fernando. Não sei se a Filomena está aí também. Se estiver, bom dia também para ela. Se não, quando ouvir. Dizia eu que, e eu estou a falar sobre a lei da semente, nada acontece de um dia para o outro. É preciso, no nosso casamento, na vida, nas empresas, é preciso ir plantando pequenas sementes diariamente. Às vezes é uma palavra. Fernando, eu hoje comecei, eram 5 da manhã. 5 da manhã para fazer as atividades, as 6 atividades. Estou a fazer agora a última dessas atividades. Já dei uma aula aos mentorados. E já estou aqui a terminar também o... Por isso é que temos que levantar mais cedo. Para termos efetivamente aquele tempo que tem que ser para nós. Ok? Vou continuar. Dizia eu que é preciso plantar sementes diárias na nossa vida, seja na empresa, seja no casamento, seja nos relacionamentos que nos rodeiam. São pequeninas coisas todos os dias. Às vezes é uma palavra, um abraço, é um pedido de desculpa. Às vezes é ter um momento para escutar a outra pessoa. É, como dizia eu, prestar honra também a outra pessoa, demonstrar respeito. E ao final de muitos meses, ao final de muitos anos, estas sementes tornam-se uma cultura à nossa volta, seja na nossa empresa, seja no nosso casamento, na nossa casa, na nossa família, seja eventualmente até na nossa fé, não é? Porque nada acontece por acaso, as coisas não crescem do nada, não é? E há quem pense que crescer de forma espiritual depende de um momento extraordinário, depende de uma inspiração. Um abraço, um ótimo dia para ti e uma boa semana. E dizia eu que na fé
acontece exatamente da mesma forma, ou seja, mesmo Jesus Cristo mostrou-nos um caminho diferente, um dia de cada vez, uma decisão de cada vez, um dia de obediência de cada vez, um dia de comunhão com o Pai de cada vez. Vocês que já leram a Bíblia percebem, nomeadamente no Novo Testamento, muitas das vezes Jesus Cristo saía do pé dos seus discípulos e ia orar, ia ter esse momento de conexão, de comunhão com Deus Pai, não é? E isto não se cria de uma só vez, não é? Uma vida de comunhão, uma maturidade espiritual, não nasce assim de uma faísca, não é? Nasce de uma fidelidade diária, nasce de uma decisão, de um desafio diário de nós cumprirmos, de uma disciplina. E há algo que é muito importante, que é uma verdade absoluta, é que a semente não escolhe o momento. Olá, Diego. A semente não escolhe o momento da colheita. Ela limita-se a cumprir o processo. Quem controla o tempo é Deus, quem controla a fidelidade somos nós. Colocar-se no processo, seguir o processo, somos nós que decidimos com disciplina, com constância, com compromisso. E quando nós compreendemos isto, deixamos de viver ansiosos pelos resultados, e começamos a preocupar mais com plantar e com que tipo de sementes é que eu estou a usar no meu plantar diário. Isso é uma das coisas que eu apresento lá na nossa palestra, é que tipo de sementes é que nós temos andado a semear. E a palestra dos Códigos do Feijão não começou com o auditório cheio, começou apenas com uma ideia. A mentoria que eu acabei de fazer há pouco não começou com dezenas de pessoas, começou com uma visão. Estas lives que eu faço todos os dias não começaram com grandes números, começaram com uma decisão que eu tomei de aparecer todos os dias, mesmo nos dias em que não estou motivado, mesmo nos dias em que não me apetece. Todos os dias vocês me veem aqui, ou de manhã, à tarde, à noite, no carro, aqui em cima da bicicleta, como estou hoje, rentabilizando o tempo, fazendo a minha atividade física e abrindo já a minha live para falar um pouco convosco. E nenhuma destas coisas começou em grande, não é? Conforme falei há pouco. Começaram apenas e só com uma decisão. Uma decisão que muitas das vezes nós até já sabemos que devia ser tomada. E hoje algumas pessoas veem o fruto, só que o fruto é apenas uma consequência das sementes que foram lançadas durante muito tempo. Porque se eu não lançasse estas sementes, se eu não começasse um dia, como é que eu poderia colher alguma coisa onde não semeei? Eu bem sei que é isso que o mundo quer. É isso que o mundo muitas das vezes procura, é colher onde não plantou. E talvez hoje sintas que estás numa fase em que nada acontece. Talvez estejas ainda a estudar, a trabalhar, a servir, a orar. Parece que está tudo igual. Parece que nada muda. Apesar de tu estares a semear, apesar de tu estares a fazer a tua parte, a fazer o processo. Só que é muito importante ter confiança e não confundir o silêncio com a ausência de crescimento. Eu mostro lá na minha palestra que aquele primeiro período do processo, que é o processo invisível, é quando as raízes estão a crescer. E isso, numa situação normal, não se vê. Mas nós estamos a crescer. Para quê? Para podermos sustentar de hoje para amanhã os ramos, o caule, as folhas e o caráter. Ele vem antes, ele cresce antes da influência. A identidade cresce antes do propósito de ser visível.
E há uma frase que eu de alguma forma guardo, que é: quem abandona a semente porque ainda não viu o fruto, nunca descobrirá aquilo que Deus tem preparado para essa colheita. Se eu meto uma semente na terra, não a acompanho, largo-a, abandono-a, como é que eu posso vir a colher? Não é? Como é que eu posso vir a colher? Nem sei em que altura é que vai produzir, nem dou o cuidado necessário para que ela possa desenvolver-se e produzir até mais fruto. Pus lá a semente na terra e desisti. Eu já vos falei a diferença entre desistir e parar, não é? Portanto, desistir nunca, parar quando deixar de fazer sentido. E se eu colocar na terra e desistir, como é que eu posso vir a colher? Por isso, insisto que permaneças, que continues a aprender, que corrijas, conforme eu dizia há pouco. Quando uma empresa começa pequena, ela vai começar com aquilo que tem e vai corrigindo, vai adaptando ao longo do percurso. Serve, porque isso é muito importante, servir, e continua a plantar. Porque cada boa decisão é uma nova semente lançada no teu futuro. E hoje eu deixo-vos um desafio muito simples. É não procurar mudar toda a vida esta semana, mas escolher apenas uma semente. Bom dia, Filomena. Escolher apenas uma semente, uma única. Pode ser começar a ler 10 minutos por dia, pode ser fazer uma oração antes de dormir, pode ser agradecer mais por aquilo que Deus nos dá a cada momento. E a Aline está aqui, no outro dia lembrou que tão bom que é nós podermos saborear os alimentos. Já pensaram nisto? Que é algo tão simples, mas que nós nem valorizamos porque o temos por adquirido. E infelizmente, quantas pessoas estão num hospital com uma sonda nasogástrica metida e que recebem pelo nariz, através de um tubo até ao estômago, uma seringa com um alimento. Quantos? Não é? Quantos é que não podem respirar sem uma máquina? E nós temos que agradecer mais. Temos que aproveitar mais aquilo que temos. Eventualmente desligar o telemóvel durante o jantar para estar mais presentes com a nossa família. Eu há cerca de 3, 4 semanas, quando estive no Algarve, foi triste aquilo que vi, mas eu penso que até já partilhei uma vez. Foi uma família de 4 pessoas, portanto pai, mãe e 2 filhos, em que cada um dos filhos tinha um telemóvel à sua frente e estava constantemente a passar o dedo, passar o dedo, passar o dedo. Até já tinham aquelas coisinhas para pendurar, para segurar o telemóvel à frente dos olhos. E aquela família, pai e a mãe iam conversando, às vezes metiam a mão no telemóvel, mas os filhos era como se não estivessem ali. E depois admiramos quando eles crescem e lá se vão os valores, os princípios. Lá vai um amigo que tem mais influência do que nós próprios. Eu com isto não estou a criticar, estou apenas a criar de alguma forma consciência de algo que infelizmente cada vez vemos mais, e eu vi na prática. Vi na prática isto a acontecer. Portanto, vamos pôr um bocadinho o telemóvel de parte, usá-lo para o trabalho, no trabalho, e quando estivermos com a família é para estar com a família. Eventualmente podemos focar-nos também em telefonar a alguém que precise de ouvir uma palavra de esperança, porque as grandes colheitas começam quase sempre com uma pequena semente que até às vezes passa despercebida.
E olá, Délio. E falando outra vez de histórias, quando um agricultor lança uma semente à terra, ele normalmente não volta para casa desanimado, só porque acabou de lançar e ainda não viu o fruto. Ele regressa no dia seguinte, e no outro, porque ele confia na lei que Deus colocou na criação. E hoje eu também te convido a ti a confiares. Talvez ainda não estejas a ver aquilo que pediste a Deus, mas o importante é saber se já semeaste ou não. Se tu já semeaste, a fé em Deus e a persistência, a colheita é certa. É isso mesmo, Júlio. O importante é nós sabermos se já semeamos. Se nós já semeamos, então é confiar que as leis que Deus criou, elas vão acontecer. Agora, o problema é se eu não semeei. Se eu não semeei, é que eu tenho que estar ansioso. Porquê? Porque como é que eu posso colher de uma coisa que não plantei, que não coloquei na terra, não é? Às vezes, podemos não estar ainda a ver aquilo que pedimos, não é? Só que isso não significa que esteja parado. Por isso, continua a semear, continua a plantar, continua a crescer, continua a servir, porque no tempo certo a colheita vai aparecer. Porque esta lei funciona sempre, sempre. Se nós fizermos a nossa parte, Deus faz sempre a parte dele. E quando essa colheita chegar, no tempo certo, vais perceber que Deus esteve a trabalhar muito antes de tu conseguires ver qualquer resultado. E amanhã vamos continuar esta caminhada com uma outra lei, também a lei invisível, que explica porque é que algumas pessoas permanecem anos a plantar e mesmo assim nunca conseguem construir uma vida consistente. Ok? Lembrem-se, colocar a semente na terra, antes disso verificar se é uma boa semente, se andamos a plantar, a semear com sementes boas, porque depois delas metidas na terra e cuidadas, aquilo que vamos colher é aquilo que nós plantamos multiplicado. Ok? Um dia fantástico, um início de semana abençoado e que Deus vos abençoe. Até amanhã.